hoje a nossa letrinha é o iode. Está vendo ele ali em cima? No cantinho aqui? É o que está lá em Mateus 5, quando Jesus fala que não vai passar a menor letra da lei sem que tudo seja cumprido. Está aí a letra. Não é? Está ali. A letra pequenininha, tá vendo? Parece até um acento, né? É uma letra do alfabeto hebraico, iode. Nossa estrofe de hoje começa com essa letra. Começa dessa letrinha. Vamos lá então para o Salmo 119, a partir do versículo 73. Temos estudantes aí, temos caminhado nesse Salmo 119. O Salmo que acompanha o alfabeto hebraico, né? Próximo, muito bem feito, muito bonito. Vamos pensar um pouquinho aí hoje sobre as respostas à providência divina. O salmista, ele vai, aliás, ele tem feito isso várias vezes, ele responde à providência de Deus na sua vida. Providência que envolve dias difíceis também, não só os dias fáceis, né? Não só o aumento de salário, mas envolve o desemprego também, envolve as perdas. E ele tem nos ensinado com o seu exemplo a respondermos aí à providência divina. Vamos ler essa estrofe pensando nisso, pensando nisso. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. Vocês podem ler agora o versículo 74? Pode passar aqui. 74, pode. Isso. Vamos juntos? Quando sei, Senhor, que as tuas ordenanças são justas e que por tua fidelidade me castigaste. Vocês agora? Seja alcance-me a tua misericórdia para que eu tenha vida, porque a tua lei é o meu prazer. Sejam venham apoiar-me aqueles que te temem, aqueles que entendem os teus estatutos. Seja vamos orar mais uma vez. Senhor, abençoa-nos aqui com a tua presença santa. Ilumina-nos, ó Deus, com o teu Espírito para aprendermos da tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, a respondermos às providências do Senhor na nossa vida, aos caminhos que o Senhor nos leva a percorrer, às circunstâncias que passamos. Ó Deus, ensina-nos a respondermos à sua providência de maneira piedosa, com corações crentes, com corações confiantes no Senhor, conforme cantamos aqui hoje. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Uma resposta à providência de Deus é o entendimento de que o Senhor é o meu Criador. É o que ele fala aí, logo no versículo 73. E o 74 apoia essa ideia também. Ele está diante da providência de Deus, dias difíceis. Aliás, nós vamos chegar na próxima estrofe, no maior vale que o salmista viveu. Vocês vão perceber isso, uma estrofe, quando ele fala de um tempo muito difícil na sua vida, mas essa estrofe aqui, ele continua nesse contexto de dificuldade, não é? Bastante dificuldade. E pensando nesses caminhos que o Senhor tem o levado a percorrer, ele lembra de algo que o consola. Ele lembra que Deus é o seu Criador. E ele encara a providência de Deus, lembrando disso e confiando nisso. Então as crianças que foram lembradas ontem, né, e algumas aprenderam ontem, que Deus criou tudo por meio da sua palavra poderosa, o salmista também acreditava nisso. Ele já tinha lido Gênesis 1, não é, e 2, e ele não achou que aquilo ali era um texto qualquer, não, ele acreditava no que estava escrito ali, que Deus de fato é o seu Criador. E isso trazia para ele o entendimento de que Deus o conhece bem, muito bem.
Os pais, né, nós pais vivemos argumentando isso para os filhos, não é assim? A gente argumenta, né? Meu filho, mas eu te conheço, meu filho. Valorizo o que eu estou falando para você, eu estou fazendo isso com você porque eu te conheço. Aqui, naturalmente, o salmista está falando além disso. Ele está dizendo, o Senhor me criou. Não só no sentido de dar comida, não é? E de orientar nos anos da infância. Está dizendo, o Senhor me trouxe a vida. O Senhor é quem sustenta a minha vida. Por isso nós podemos confiar no que o apóstolo Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 10, 13. Não precisa abrirmos, eu vou ler para vocês, vocês já conhecem bastante esse texto. Não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Por que Deus não nos dá situações que vão além dos nossos limites? Sabe por quê? Porque Ele conhece os nossos limites. Melhor do que a gente. Veja bem, eu não me conheço como Deus me conhece. E nem você. Deus te conhece muito bem, não é? Você lembra quando o apóstolo Pedro falou para Jesus, Senhor, se for preciso, eu vou morrer com o Senhor. E Jesus falou, não Pedro, você vai me negar. Não Senhor, de maneira nenhuma, eu morro com o Senhor. Jesus falou, não Pedro, olha só, você vai me negar 3 vezes. Não vai ser uma só não, vão ser 3 vezes. Por que Jesus falou aquilo para Pedro? Porque ele conhecia o apóstolo Pedro. Mais do que quem? Mais do que o apóstolo Pedro. Ele continua, ele me conhece assim também. E é você também. Porque ele é o nosso Criador. Então as circunstâncias, a provisão dele para nós, é a provisão do Criador. Ele sabe o que nós precisamos. Então quando ele aumenta a temperatura, José Nildo, ele aumenta a temperatura porque ele sabe, olha, esse bolo aqui ele vai ficar coradinho. Aí ele aumenta lá a temperatura, né? Aí ele para, opa, eu não vou passar dessa temperatura, porque senão o bolo vai queimar. E aí ele para, ele nos conhece. E isso traz consolo para nós. É uma maneira piedosa de reagirmos à providência de Deus. Com o entendimento, com a lembrança de que Ele é o meu Criador. Aí nós vamos poder falar como Jó, não é? Aceitaremos o bem e não aceitaremos o mal. Lembra quando Jó falou isso? Diante de perdas severas, e aí ainda com a esposa provocando. Puxa, amaldiçoa logo ao seu Deus e morre. Ele diz, como? Como que eu não vou aceitar do meu Criador os dias bons e também os dias maus? Ele me conhece, Ele sabe o que está fazendo. Essa é uma implicação de reconhecer que Deus é o meu Criador. Então, mais uma vez, não é? Eu não posso usar aquela expressão, eu não consigo. Diante de uma dificuldade, diante de um chamado para uma postura piedosa, eu não posso falar, eu não consigo. Eu posso falar, Senhor, está difícil. Senhor, é um grande desafio para mim, mas eu não consigo, eu não posso falar. Porque quem está providenciando as circunstâncias, quem é? É o meu Criador, que nos conhece. Eu posso até falar, eu não quero. Mas vai estar errado em pensar assim, não é? Estarei errado em pensar assim. Mas eu não consigo não. Porque é Deus que está controlando lá a temperatura do forno, não é? Apesar de não entender, eu posso descansar no uso que o meu Criador faz dos dias difíceis. Então não devo questionar, porque confiamos nele. É o que cantamos aqui, não é? Estamos nas palmas das mãos do nosso Senhor, que é o nosso Criador. Então lembrar, Senhor, eu estou em tuas mãos. É lembrar que estamos em boas mãos. Em boas mãos, em excelentes mãos, em ótimas mãos. O Salmo 139 nos lembra disso, não é? De maneira poética, como é comum dos salmos, não é? Como acabamos de ler um aqui, de maneira poética, muito profunda. Davi nos lembra, olha só, virem um pouquinho aí a página, olha o Salmo 139, é bonito demais. Versículo 4, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor.
Então, antes que eu fale, Ele sabe aquilo que você quer falar. E às vezes não fala, não é? Ele sabe as intenções do coração, que às vezes estão disfarçadas por um sorriso, mas na verdade é uma frase áspera que está no coração, não é? Deus já sabe. Você ainda não falou, mas Ele já sabe o que você desejava falar. E Ele já sabe o que você de fato vai falar antes que você fale. Sabe que conhecimento é esse? É o conhecimento do Criador. A grandeza de Deus, queridos, foge ao nosso entendimento. Por isso que Ele fala, tu me cercas por trás e pela frente, pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subo, se eu desço, se eu vou para um lugar muito distante, Ele diz, é impossível fugir do Senhor. As trevas não podem esconder. Olha o versículo 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção, não é? Soberanamente, Deus se faz presente em todos os momentos de nossas vidas. É o que Davi está falando de maneira poética. Ele se faz presente em todos os momentos. Jonas tentou fugir de Deus, não é? Ele tentou brincar de esconde-esconde com Deus. E ele descobriu que não dá. Não dá para ficar escondido de Deus, seja no porão de um navio, seja na barriga de um peixe, seja num lugar distante, seja desobedecendo muito a Deus. Não dá para fugir dele. Ele nos conhece. E Ele nos persegue como um Criador amoroso. Ah, queridos, isso nos faz lembrar que Deus tem propósitos para aquilo que eu não consigo entender. E aí você pode dizer para o Senhor, Senhor, eu não consigo entender. Mas o Senhor é o meu Criador, por isso eu quero confiar. E de fato eu confio. Eu não entendo, mas confio. E aí, naturalmente, esse entendimento de que há um Deus soberano, que é o meu Criador lidando com a minha vida, traz para nós, assim como trouxe para o salmista, o desejo de aprender dele. Não é isso que ele fala? Aí no versículo que lemos, dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. Senhor, diante desse cuidado tão preciso e amoroso do Senhor, eu quero aprender mais do Senhor. Aliás, eu quero ser motivo de alegria para os outros que me virem. De que maneira o salmista seria motivo de alegria para os outros que o virem? Sabe de que maneira? Por meio da confiança dele no Senhor como seu Criador. A confiança dele na providência de Deus como seu Criador. Ele está dizendo, eu quero que isso seja motivo de alegria para os outros. Seja um encorajamento para os outros. Aliás, ser um modelo é um bom jeito de viver a vida. É um bom propósito de vida, não é? Que vale para adolescentes, que vale para senhores, senhoras. Um desejo de ser modelo. O pastor é chamado a ser modelo. O pai e a mãe também. Mas todo crente deveria ter esse ministério na sua vida. Ser modelo. Todo crente. Ah, pastor, mas eu não tenho um cargo oficial na igreja, não é? Quem canta lá na frente tem que ser modelo. Você também, querido. Você deve encorajar os outros à alegria. Você deve encorajar os outros por meio da alegria no Senhor. Você deve gerar alegria nos outros por meio da sua confiança no Senhor. Sua vida é um encorajamento para que outros temam a Deus. Se você quiser encorajar outros, como um pastor experiente já disse, não é? Lembre-se de um avião, que ele precisa de 2 asas. Você já viu um avião com uma asa só? Quando arranca uma asa do avião, meu amigo, ele cai, não é? Não queira estar dentro de um avião que perdeu uma asa, não vai ser uma boa experiência, não é?
Não vai ser. Quem tem medo de voar aí fica com mais medo ainda, né? O pastor Rita não está aqui, cadê ele, né? Eu ia falar. Mas ele não tem medo de voar mais, né? Ele está voando a beça, né? Ele não tem medo mais não. Mas alguém disse que o ensino, se você quer ser modelo para alguém, lembre de um avião que tem 2 asas. Precisa ter ensino, que é uma asa. Sabe qual é a outra asa? Exemplo. Se perde uma asa, o avião fica capenga e cai, né? E não vai ser bom não vai dar certo. Precisamos, para sermos modelos, precisamos do ensino e de exemplo. Para fazermos diferença na vida dos outros, precisamos de ensino e exemplo. Nós pais, é essa a missão que nós temos, né? O avião é uma figura para nós, uma lembrança. Nós precisamos ensinar os nossos filhos e precisamos dar exemplo para eles. Como crente, você é um crente em Jesus Cristo. Você precisa ensinar com a sua vida. Você precisa ensinar com as suas palavras. E você precisa dar exemplo com a sua vida. Olha o que o apóstolo Paulo falou lá em Filipenses 1. Vou ler para vocês. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, pelo exemplo dele, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Está falando, olha, o meu exemplo está sendo útil na vida de outros. E aqui é muito interessante. Um exemplo que a gente não gosta muito dele, né? O exemplo de uma prisão injusta. Olha a providência de Deus para o apóstolo Paulo, que incluiu uma prisão injusta. Mas ele está dizendo, o Senhor está usando essa prisão, e agora a postura dele na prisão, para que outros crentes sejam encorajados a pregarem. E não ficarem com medo da prisão, mas a pregarem com coragem. Esse é um bom propósito para a vida, ser tão parecido com Cristo, a ponto de outros desejarem ser como você. Já imaginou que coisa linda isso aqui? Eu quero ser tão parecido com Cristo, a ponto de motivar outras pessoas a serem parecidas com Cristo, por meio do meu exemplo. Uma outra resposta à providência de Deus, que está aí no Salmo, no versículo 75, é o reconhecimento de que Deus sempre vai agir com fidelidade. Olha o versículo 75 mais uma vez. Sei, Senhor, que as tuas ordenanças são justas e que por tua fidelidade me castigaste. Ele está dizendo, Deus, eu reconheço que o Senhor é tão fiel que o teu castigo é fruto da tua fidelidade. Você já pensou assim? Você já agradeceu uma varadinha lá de Deus, dessa maneira? Falou, Senhor, obrigado por essa varada, porque eu sei que essa varada é porque o Senhor é um Deus fiel. O Senhor é fiel. O Senhor é tão fiel que o Senhor é capaz de me corrigir quando eu estou errado. E eu amo o Senhor e reconheço que a tua palavra é justa. Eu não me revolto com o Senhor. Diante da varada eu não fico revoltado. Não, eu sou grato. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo 2,13, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Se somos infiéis, sabe o que acontece com Deus? Ele não muda. Mas se somos infiéis, Ele não muda. Ele permanece fiel. É isso que o salmista está dizendo. E o apóstolo Paulo concordando com ele, a mesma coisa. Olha aí, Isaías 49:15. Olha que versículo lindo, Rogério. Isaías 49:15. Abram aí. Isaías 49:15. Olha que versículo para decorarmos, para lermos em família, para uma mãe ensinar para o filho. Olha só. Acharam aí? Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? O que ele está dizendo? Deus está falando? Olha só, será que é comum uma mãe amamentando o bebê esquecer dele, não ter compaixão dele? Isso é comum? Ele diz, é claro que não.
A mãe está lá ligada no filho, está pensando nele, cuidando dele. Mas o versículo continua. Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Sabe quem está falando isso? Deus. Está falando para aqueles que têm um relacionamento com Ele. Aqui era o povo de Israel. Hoje é a igreja. Você é um crente de Jesus Cristo? Esse versículo tem implicações para você. Ele está dizendo, ainda que uma mãe possa esquecer-se do seu bebê recém-nascido, eu não me esqueço de você, porque Ele é fiel. É isso que o salmista está reconhecendo, queridos, uma promessa fantástica. É assim que Deus se comporta com os seus filhos, com aqueles que têm uma aliança com Ele. Ele é tão fiel que, como pai, Ele não pode deixar de disciplinar o seu filho que desobedece à sua palavra. Essa é uma compreensão piedosa, é uma boa reação à providência de um Deus fiel. Uma boa reação. Senhor, os dias estão difíceis. Senhor, os dias estão muito difíceis, mas eu lembro da sua fidelidade. E eu quero te agradecer pela sua fidelidade manifestada por meio dos dias difíceis. É assim que sempre pensamos quando perdemos o emprego, ou quando o marido não corresponde à expectativa, ou quando o filho não age como queremos, ou quando o vizinho não é aquele que você quer. É assim que reagimos? É assim que precisamos reagir. Agradecendo a Deus pela sua providência, porque Ele é fiel. Entender o caráter de Deus resolve muitas coisas em nossa vida, que eu fiquei muito contente, porque nós cantamos agora aqui sobre o caráter de Deus. E nós precisamos, de fato, cantar o caráter de Deus. Nós precisamos pensar no caráter de Deus. Porque se nós lembramos o tamanho do Deus a que servimos, nós lidaremos com os nossos problemas de maneira diferente, queridos. E não vai ser pouco diferente, não. Vai ser muito diferente. Vai resolver muita coisa. Não vai ter espaço para revolta no coração. Eu não admito, eu não aceito passar por isso. Não tem espaço para isso. Quando nós reconhecemos o tamanho do Deus a quem servimos, quando nós lembramos da fidelidade dEle, do cuidado fiel dEle. Olha o Salmo 89, eu vou ler para vocês, a partir do versículo 30. Salmo 89, a partir do 30. Se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer aos meus mandamentos, com a vara castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoites, mas não afastarei dele o meu amor. Jamais desistirei da minha fidelidade. Sabe quem está falando isso? Deus está falando para o seu povo. Está dizendo o seguinte, olha só, eu fiz uma aliança com vocês. E aí, se os seus filhos desobedecerem, sabe o que eu vou fazer? Eu vou discipliná-los. Eu vou corrigi-los. Mas eu não afastarei deles o meu amor. Gente, isso é que um pai e uma mãe amorosa faz. Por que que você ama os seus filhos? Por que, Fernanda, que você ama os seus filhos? Não é? Lá em casa, eu sempre pergunto isso para eles. Sabe por que que eu te amo? Você sabe por quê? Ah, porque eu tirei nota boa na escola. Não! Eu te amo porque você é o meu filho. É o que Deus está falando aqui. Eu vou cuidar de você porque você é o meu povo. Eu fiz uma aliança com você. E quando você desobedecer, sabe o que eu vou fazer? Eu vou te corrigir. Mas eu vou continuar te amando. Eu não apartarei a minha fidelidade de você. Embora você age de maneira rebelde, é o que ele está falando, eu continuarei sendo, eu serei firme, eu usarei a vara, mas eu serei extremamente amoroso e fiel. Querido, você acredita no Salmo 89, no que está escrito no Salmo 89? Ele vale para o relacionamento que eu e você temos com Cristo. Ele vale para o relacionamento que eu e você temos com Deus por meio de Cristo, por meio da nova aliança. Embora eu possa ser objeto da disciplina enérgica de Deus, jamais serei abandonado por Ele. Porque Ele é fiel. Ele é fiel a Ele mesmo. Ele é fiel a Ele mesmo.
essa promessa tem aplicação na vida de todo crente e nos dá então uma boa resposta às providências dele. Uma outra resposta às providências de Deus está aí nos versículos 76 e 77. Volte aí para o Salmo 119, que envolve enxergar a manifestação do amor de Deus. Falamos de reconhecer que Deus, Ele é Criador. Falamos de reconhecer a fidelidade de Deus, mas Ele também nos leva a enxergar a manifestação do amor de Deus por meio da sua providência. O amor e a misericórdia de Deus na nossa vida é algo presente com abundância nas Escrituras. E eu penso que a maioria aqui deve saber, deve lembrar aqui de vários textos que falam do amor de Deus. Você lembra? Você não vai falar agora não, mas pensa aí, para um pouquinho e pensa. Lembra aí, Luciano, de textos que falam do amor de Deus pelos seus filhos. Você consegue lembrar de alguns? Você consegue lembrar de histórias bíblicas que apontam para o amor de Deus com o seu povo, com os seus filhos? Você consegue lembrar? Já lembrou do filho pródigo? Já lembrou do Salmo 23? Já lembrou de João 3,16? São muitos textos, muitas histórias. Esse é um tema presente com abundância nas Escrituras. É uma boa resposta à providência de Deus nos dias difíceis. Lembrar da bondade dEle. O Senhor só não nos consome porque Ele exercita a sua misericórdia. Porque nós damos motivos para Ele nos consumir. Ou não? Damos ou não? Examina aí com sinceridade a sua vida. Nós damos motivos para Ele nos consumir. Mas Ele não consome, sabe por quê? Porque Ele é um Deus misericordioso. Ele decidiu ter misericórdia com os seus filhos. E é assim que Ele nos trata todos os dias. Ele decidiu ser bondoso conosco. Ele decidiu demonstrar o seu amor por nós. É o que Ele faz. Não é dia sim, dia não. Ele faz isso todos os dias. Todos os dias. Está difícil hoje. Hoje é um dia difícil. Essa semana foi difícil. Deus foi bondoso, queridos, conosco essa semana. A temperatura do forno aumentou. Você achou que ia morrer queimado? Ele foi bondoso. Ele continuou. As mãos que controlam a temperatura são mãos bondosas. Deus, Ele não fica alternando os seus atributos, não é? Nós temos dificuldade para entendermos isso. Aliás, talvez isso seja algo incompreensível para nós, que Deus age de acordo com todos os seus atributos em todo o tempo. Ele não é uma hora justiça, outra hora amoroso. Não. Uma hora Ele é firme, outra hora Ele é gracioso. Não. Ele sempre é firme, gracioso, bondoso, fiel, justo, verdadeiro. É assim que Ele nos trata. Uma faceta é a disciplina. O salmista falou sobre ela. A outra é mostrar graça e bondade. Uma boa lição para nós como pais. Ao corrigirmos nossos filhos, o Senhor espera que nós sejamos como Ele. Agora eu incorporo um pai irado, violento e bravo. E aí eu vou disciplinar. Nada disso. Ele quer que eu discipline com domínio próprio, demonstrando firmeza, ao mesmo tempo amor, ao mesmo tempo misericórdia, ao mesmo tempo graça, ao mesmo tempo verdade, justiça, mansidão, domínio próprio. Sede perfeitos, como é perfeito. Isso aí. Discipline o seu filho, como o Pai Celestial disciplina os seus filhos. É o que Ele está falando para nós. Mas é assim que Ele lida conosco, queridos. Salmo 86:15, mas Tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Olha que versículo lindo, vou ler de novo. Mas Tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Esse é um versículo para lembrarmos nos dias difíceis, para respondermos à providência de Deus, lembrando da bondade dEle.
Deus olha para o meu pecado e mostra graça. Ele me corrige, sim, mas Ele também é gracioso, porque Ele não me destrói. Se Ele não fosse gracioso, Ele me destruiria. Mas Ele não faz isso. Por isso eu também devo olhar para os outros de maneira graciosa. Não é isso? Não tem aplicação só para nós pais corrigindo os filhos. Tem aplicação para nós também, irmãos, nos corrigindo mutuamente. As mesmas aplicações, não é? Só não vai usar a vara no irmão, tá certo? Vai corrigir o irmão com brandura, vai corrigir o irmão seguindo a orientação da palavra, não é? De maneira graciosa também. Porque o relacionamento de Deus conosco é o modelo para os nossos relacionamentos uns com os outros. Não vou ler agora, mas o Salmo 103 merece ser lido. É um salmo que exalta a misericórdia de Deus. Um salmo cheio da misericórdia de Deus. Cheio. Um bom salmo para lermos nos dias difíceis, lembrando que não somos consumidos por causa da misericórdia dele. E para reagirmos à providência dele, enxergando a manifestação do amor e da bondade dele. O salmista termina expressando alguns desejos piedosos. Eu vou só citá-los aqui. Olha aí alguns desejos piedosos que estão em seu coração. Ele desejava que o mal fosse punido e a justiça recompensada. Versículo 78. Senhor, eu desejo que o mal seja punido. Ele não deseja vingança pessoal. Não é isso que ele está dizendo aí no versículo 78. Ele está falando do julgamento mal da parte de Deus, que é o justo juiz. E ele quer, em contrapartida, que a justiça seja recompensada. Não é isso que você deseja para os políticos do nosso país? Ou não? Ou você quer que a injustiça prevaleça e a corrupção seja abundante? Não, é claro que não. Ele está dizendo, Senhor, é isso que eu desejo. Inclusive para a minha vida também. Que o mal seja punido, o mal seja corrigido e a justiça seja recompensada. Porque a integridade, queridos, produz prazer para Deus. É o que está lá em Provérbios 11:20, por exemplo. Não é? O salmista também, ele deseja ter ao seu lado os fiéis nos dias difíceis. Então, vimos isso aqui esses dias, né? Falando sobre a importância da comunhão. Agora ele fala assim, Senhor, nessas horas muito difíceis, o meu desejo, o meu pedido é que os fiéis venham apoiar-me. Porque de fato a luta está grande, não está fácil não. E eu quero ter o apoio dos fiéis, daqueles que te temem, daqueles que vão me conduzir para mais perto do Senhor. É isso que ele está falando no versículo 79. Nesse meu desejo por justiça, eu queria muito que os justos viessem e me apoiassem. E coisa triste é quando você tem alguém defendendo uma causa justa e aí os outros se calam. É triste isso. Você quer ver uma coisa que costuma acontecer em assembleia tumultuada de igreja? E graças a Deus não temos tido assembleias tumultuadas aqui na igreja, não, né? Mas isso não quer dizer que nunca vamos ter, não. Uma coisa triste é que normalmente nas assembleias tumultuadas, pessoas falam, às vezes com carnalidade, às vezes generalizam, não é? E falam mentiras. Aqui nunca, ou aqui sempre. E se levantam e falam. E sabe o que normalmente acontece do outro lado? Quem está pensando de maneira sensata, sóbria, correta, sabe o que normalmente as pessoas fazem? Não fazem. Não falam. Não, mas espera aí, mas se eu falar, não. Tem hora que nós não devemos falar, mas tem hora que nós precisamos falar. Tem horas que nós precisamos nos posicionar. E alguém vai dizer, mas vai gerar uma situação constrangedora. Tem hora que é preciso, que é necessário, para apoiar o justo, para socorrer o justo. Você vai deixar o justo perecer sozinho? Não pode. Ele está falando que os justos me apoiem. E por último, um outro desejo do salmista é servir ao Senhor com integridade. É claro, é uma consequência natural de alguém que está diante de um Deus criador, um Deus fiel, amoroso,
que está providenciando temperaturas altas no forno, sim. Mas ele diz, Senhor, eu quero responder a essa sua providência na minha vida com integridade, com um coração aprovado. No sofrimento, ele quer um coração irrepreensível. Ao invés de ver nos dias difíceis uma justificativa para reações pecaminosas, ele vê nos dias difíceis uma oportunidade para crescimento em maturidade. É um bom desejo, uma boa oração. Senhor, me ajuda nessa situação a não pecar contra o Senhor. Senhor, me ajuda nessa situação a crescer à semelhança de Jesus. Senhor, me mostra o que o Senhor quer me ensinar nessa situação. Não me deixe passar por isso sem aprender nada. Senhor, eu preciso aprender pelo menos um pouquinho. Me ajuda, Senhor. Como você reage à providência divina em sua vida? Não esqueça, Deus te conhece como seu Criador. Ele age com fidelidade e também com bondade, mesmo nas temperaturas altas. Mesmo nas temperaturas altas. Ele é muito preciso. Que isso seja um encorajamento para reagirmos à providência dele de maneira piedosa e agradável a ele. Amém? Amém. Vamos louvar a ele com essas convicções, com esses desejos em nossos corações.